Oi gente, eu sou Renato Cordeiro e este é o canal Missão em Casa. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus até você. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Missão em Casa, levando até você os ensinamentos bíblicos, né? E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante que é sobre a nossa salvação e o perdão para os nossos semelhantes. Hoje nós vamos ler esse assunto que acho que é muito importante, é uma leitura um pouco longa, mas é rápido aqui. Vamos ler. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia um dinheiro, e lançando-lhe um dinheiro aqui, tem Bíblias que diz um denário, né? Depois nós vamos falar aqui sobre o denário. Então aqui está dizendo um dinheiro, mas há Bíblias que fala um denário. Então, um dinheiro. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogou-lhe, dizendo: se generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristeceram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei você toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não desvias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Então aqui nós podemos ver que essa dívida aqui se refere a nós com Deus. Os 10.000 talentos e aquela dívida que aquele homem não pôde pagar o seu senhor, é como se fosse eu e você, com a nossa salvação. Nós não temos dignidade para ser salvo. Nós não temos nenhuma dignidade para ser salvo. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo e, dando a vida por nós, ali então, hoje temos a chance de ser salvo. O que essa parábola quer nos trazer? Essa parábola quer nos revelar de que nós não temos nenhuma regalia sobre salvação, de que nós não temos nenhum fruto digno de salvação. Quando a Bíblia diz que a salvação foi dada pela graça, significa que foi de graça. Porque se fosse para nós pagar a salvação, nós nunca pagaria a salvação. Essa parábola faz uma comparação simples, a qual eu até peguei um papel e fiz algumas anotações para a gente ver o valor da dívida daquele homem com o seu senhor e o valor da dívida daquele homem com o seu servo. Então, quando nós lemos aqui, nós vimos que ele apresenta que ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos seria, um talento é 32 e alguma coisa. Tem ele de 32, 30 e alguma coisa, dependia do país naquela época. Mas vamos, para a conta ficar mais fácil, vamos dizer que seria 30 quilos de ouro. Que tinha o talento pesado, que era 60 quilos, e tem também o talento normal, que seria 30 e alguma coisa. Mas vamos botar que seria 30 quilos de ouro. Então, quando diz 10.000, seria 10.000 vezes 30, que daria aí
300 mil quilos de ouro, que transportando aí para um caminhão truque que carrega 16 quilos, que a sua carga é 16 quilos, daria 18,75. Vamos arredondar para 19 caminhões, porque aqui nós botamos o talento de 30 quilos de ouro, que seria 32 alguma coisa. Então você vai ver aqui 19 caminhões carregados com 16 mil quilos de ouro cada caminhão. Imagine aí que dívida era essa, né? Agora é só uma parábola, gente, uma comparação. Eu só somei aqui os valores para a gente ficar assim mais ou menos, né, por dentro da comparação. E aquele conservo daquele homem devia a ele 1 denário, que segundo os especialistas, 1 denário seria uma diária de serviço naquela época, gente, lá fora, né? O denário era um dinheiro romano e 1 denário era como se fosse hoje uma diária de serviço, que com base aqui no salário do nosso país, seria R$33 por aí, e aí então daria aqui R$3.300. Agora R$3.300, e vimos aqui agora que com base lá no talento, veja a diferença, que R$3.300 é uma minoria diante de 300 mil quilos de ouro. O que nós podemos ver e o que essa parábola nos esclarece é de que nós temos uma dívida com Deus que nunca podemos pagar. E Deus, sabendo disso, pela sua graça e a sua misericórdia, nos perdoou. Nos deu a chance de ser salvo, não porque nós temos dignidade para ser salvos, mas pela sua misericórdia. Quando a Bíblia diz que a salvação é pela graça, isso significa que a salvação é de graça, né? Nós vimos que o processo de salvação, o trabalhar de Deus a salvação, terminou em Jesus, mas não começou por Jesus. Mas só quando Jesus veio foi que foi consumado. Foi que Deus fez a obra. O Senhor Jesus, Ele deu a vida por todos nós. Ele veio como humano, morreu como um ladrão para nós ter direito na salvação. Ter direito não, para nós ser salvos pela misericórdia de Deus, que nós não temos nenhum direito e nenhuma dignidade. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, nós fomos feitos filho de Deus quando cremos no Evangelho, quando cremos no Evangelho do Senhor e cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí passamos a ser agora filho de Deus, depois do batismo somos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo e passamos agora a ser cristãos. E aí então, então passamos a ser filho de Deus. Então a Bíblia diz lá em 1 João, eu não sei o versículo, mas eu sei que é em 1 João, que diz assim, e todos quanto recebeu, deu o poder de ser feito filho de Deus, porque a promessa de Deus era com Jerusalém, mas depois Jerusalém não recebeu Jesus, acredito que foi mais ou menos assim, eu não sou sábio, você sabe disso, mas todos quanto receberam o poder, recebeu Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, como nós aqui deste país, nosso país, Brasil, nós cremos em Jesus Cristo. Em qualquer lugar deste país, quem crê em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus que será salvo, né? Porque quem crê em Jesus Cristo vai agora fazer parte do povo de Deus, né? Que creu no Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador. Mas essa história ainda não terminou. Quando nós vimos aqui o tamanho do imenso perdão que Deus nos deu, essa parábola também retrata outra coisa, o perdão de você ao seu semelhante. Imagine aqui que essa parábola está nos dizendo que o Senhor nos perdoou a nossa dívida imensa com Ele. Deus nos perdoou. E você imagina quantos ser humano existe só neste país? Imagina quantos deles se dirigiu até o seu amigo, até o seu semelhante e disse, me perdoa tal coisa que eu te fiz, você me perdoa. Você me perdoa porque eu fiz isso, por isso e tal, e explicar para ele pedir perdão.
Acredito eu que a quantidade de pessoas que pedem perdão são bem pequena. É uma quantidade de gente bem pequena. Porque as pessoas têm até vergonha de pedir perdão ao seu semelhante. Né? De pedir perdão. O que Deus quer dizer aqui? Que o tamanho do perdão que Ele nos deu não é nada diante do nosso perdão ao nosso semelhante. E nós podemos ver aqui que Jesus nos deu exemplo no Pai Nosso. Quando você ora ao Pai Nosso, tem uma parte no Pai Nosso que diz assim: perdoa as minhas ofensas, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores. Aí você se reflete aí. Quando você orar ao Pai Nosso, você vai passar por aí, você vai orar assim: e perdoa as nossas ofensas, assim como a nós tem perdoado os nossos devedores. E aí? Aí você começa a lembrar: será que eu perdoei o meu devedor? Você está dizendo para Deus te perdoar como você perdoou o seu devedor. E aí? E se você não perdoou o seu devedor? Pare um pouco e pense, se reflita sobre essa leitura. É muito importante. Devemos perdoar o nosso semelhante para que possamos ser perdoados pelo nosso Deus, para que possamos fazer isto, porque isto é agradável diante do Senhor, para que possamos entrar no céu pela porta, pela graça e a misericórdia de Deus. Mas essa leitura nos ensina e nos mostra de que Deus nos perdoou tamanha dívida que nós nunca poderíamos pagar, um grande perdão que nós nunca poderíamos ser perdoados se dependesse de nós. Mas pelo seu amor, pela sua graça, sua misericórdia, Ele perdoou. Ele nos perdoou. Cabe agora você perdoar o seu semelhante, eu perdoar o meu semelhante, porque nós não somos nada diante de Deus. É pela graça e a misericórdia que conhecemos o Evangelho do Senhor. Você pode observar que muitas pessoas ainda não conheceram o Evangelho. Acham que estão positivos, acham que está tudo certo, que está tudo bem. Mas falta de conhecimento da Palavra de Deus. Esse vídeo hoje nos traz e nos faz refletir de que precisamos perdoar para ser perdoado. Que precisamos fazer isso, porque isso é agradável diante do Senhor. E nós vimos o ser humano está de uma forma que não pede mais perdão. O ser humano está rebelde com o seu semelhante. O mundo está totalmente pelo contrário daquilo que Deus gostaria que tivesse. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Missão em Casa. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe as suas vidas. E veremos no próximo vídeo.